Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ano, terceiro ano. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre um olhar sobre o repertório legitimado. Alguns dizem repertório sociocultural, né? Eu gosto de falar repertório legitimado sempre para reportar a você, sempre para lembrar que esse repertório sociocultural que você utiliza na sua redação do Enem, ela tem que estar legitimada, ou seja, ela tem que estar privilegiando, né? Ela tem que estar chamando atenção para uma área do conhecimento ou da produção do conhecimento, né? E a legítima poderia ter acrescentado a palavra repertório legitimado com uso produtivo, ou seja, não é simplesmente citar o repertório no texto, é citar esse repertório que perfaz alguma área do conhecimento e ele tem que ter uma função dentro do texto, não é só um corpo estranho dentro do texto, né? Ele tem que ter uma função dentro do texto, ele tem que ter um papel dentro do texto, ele tem que ajudar, né? Um termo que a gente usa muito na estrutura da produção do texto do Enem, que é o projeto de texto, ou seja, ele tem que fazer parte do projeto da construção do sentido e da construção argumentativa do texto, né? Só que hoje, diferente das aulas anteriores, em que nós citávamos alguns tipos, né, exemplificávamos repertórios legitimados. Olha, você pode usar, como nós falamos na aula anterior, né, Padre Vieira, na relação do indígena, né, você pode usar Hannah Arendt, né, você pode usar um filósofo tal. Hoje a gente vai pensar um pouco de como adquirir esse repertório legitimado, né? Onde beber essa fonte, certo? Então é muito importante. Lembrando, né, nós ainda estamos na apostila 3, né, lá na página 50 e 51, nós temos alguns exercícios muito interessantes de interpretação e de técnicas de produção de texto, então vale a pena fazer, vale a pena visitar essas páginas ali, ok? Então, o nosso objetivo é pensar, pelo menos algumas poucas dicas de como aumentar o nosso repertório sociocultural, né? Como estar utilizando conhecimentos que foram produzidos, né, nas diversas áreas do conhecimento para que o meu texto ele fique mais bem fundamentado, né? E aí a gente sabe que o Enem é uma das poucas provas, e a gente tem que lembrar muito disso, né, que eu tenho percebido muito essa discussão, né, como a gente tem preparado muito para o Enem. O Enem é o nosso grande, vamos dizer, colocar entre aspas aí, o nosso grande vestibular, né? E às vezes a gente fica muito focado no Enem e, de repente, o aluno começa a usar a redação do padrão Enem como referência para todo e qualquer texto que ele vai produzir, dissertativo ou argumentativo. Não é bem assim, né? Provas como a prova da Unicamp, né, da FUVEST, que representa a USP, o próprio vestibular seriado de Lavras, ele não exige, por exemplo, ele não passa nesses vestibulares essa exigência, né, de utilizar um repertório legitimado e de fazer esse link no projeto de texto, né? Nem todo texto também exige uma proposta de intervenção com aqueles 5 elementos que traz na redação do Enem. Então é preciso muita atenção, né? Quando eu vou fazer uma prova, seja de um vestibular ou de um concurso mesmo, um concurso público, que exige uma redação, uma produção de texto no nível dissertativo argumentativo, eu preciso ler o edital, verificar quais são os pré-requisitos que aquela banca, né, ou aquela fundação exige, né? Porque o Enem é uma referência, sim, né, para a maioria das provas, mas ele não é a única referência. Isso é importante a gente discernir, né? Então, de repente eu chego para fazer uma prova da Unicamp ou da FUVEST e eu vou querer aplicar o mesmo padrão, e não vai ser bem assim, né? Outro aspecto importante quando a gente fala da busca, né, da busca incessante, né, eu falo que é uma busca incessante do repertório sociocultural, é porque o tema que vai estar lá na redação do Enem, ela é sempre um texto surpresa. Eu nunca sei, né? Então, não há pretensão aí de nenhum professor de ser profeta, né? Igual tem profeta da chuva, ser profeta do texto, né? Não era esse o nosso objetivo.
adivinhar qual vai ser o tema, até porque ele é surpreendente, ele é inédito, né? Então não é o objetivo, vamos treinar esse tema aqui, porque esse tema aqui vai cair no Enem. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente precisa conhecer as estruturas, seja da estrutura da língua portuguesa, né? Quais são as estruturas mínimas de um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Os números, os padrões de parágrafo, né? As relações sintáticas que se fazem ali dentro, né? As relações conectivas que se fazem dentro desse texto. Isso é importante, né? Eu saber que eu tenho lá uma competência 4, que vai exigir que eu saiba usar os conectivos, os elementos coesivos, e saber usar esses elementos conectivos e coesivos bem, né? Isso é um detalhe importante, e de maneira variada, né? Um outro tipo de repertório é o repertório de conhecimento de quais são os vários conectivos que tem na língua portuguesa, saber que eu preciso fazer uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, né? Então, qualquer proposta que eu faça que desrespeite minimamente as condições humanas, né? Ela vai ser desconsiderada. Eu vou perder, vou zerar a minha redação? Não, você não vai zerar a sua redação, mas você vai perder a sua proposta de intervenção, que são 200 pontos, é muita coisa, né? E entender que o seu texto ele tem que ter um projeto, ele tem que ter uma linha, né? Uma espinha dorsal ali, que da introdução à conclusão ele seja coeso, coerente, né? Coeso, ou seja, ele tem que ser unido, ele tem que falar da mesma coisa, ele tem que falar da mesma proposta, ele tem que ser coerente, ele não pode se contradizer, né? E quem vai dar esse tônus, quem vai dar esse viés, é justamente o repertório sociocultural que você vai escolher, né? Eu costumo dizer que é uma escolha prévia, é uma escolha anterior ao início da escrita, né? Antes de você começar a escrever o seu texto, começar ali, colocar o papel, pegar o lápis ou a caneta e começar a escrever, você já tem que pensar qual o repertório sociocultural que eu vou usar para conduzir o meu texto. Porque ele vai aparecer na introdução, ele pode aparecer no desenvolvimento e ele vai ser retomado na conclusão, se você quer que seu texto fique coerente, né? E também esse mesmo repertório cultural, né, que pode ser um na introdução e outro no desenvolvimento, também pode significar a sua argumentação, né? A forma, né? Por exemplo, quando você usa um argumento de autoridade, uma citação, né? Então você está fundamentando e dando credibilidade ao seu texto, né? Então, quando a gente fala de repertório sociocultural, nós estamos falando dos vários saberes que a gente adquire ao longo da vida. Eu acho que a redação é a prova que mais representa a ideologia do Enem. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo. A redação é que representa, porque ela fala que o Enem ele busca aferir, né, verificar os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida acadêmica, da sua vida cultural, da sua vida social, da sua vida histórica, né? Então, são as suas experiências individuais, né, as suas experiências coletivas, sociais, que você foi adquirindo e construindo ao longo da sua vida acadêmica e também individual, né? E você vai utilizar esse conhecimento para propor uma construção de um texto dissertativo argumentativo, né? Por isso que o repertório, às vezes muitos alunos acham que repertório sociocultural é só citar filósofo ou sociólogo. Não é, né? E citar um filósofo, citar um sociólogo importante é jóia, é massa demais. Só que vai mais além do que isso, né? Vai muito além disso. A gente tem muita coisa. Então, hoje nós vamos pensar aqui em algumas condutas que você, no seu dia a dia, deve tomar, né? Para aumentar esse repertório sociocultural, que não vai servir só para o Enem, não, né? Ele vai servir, na verdade, para depois, quando você estiver lá na sua faculdade, num simpósio, num seminário que você vai participar e que você vai ser chamado, né, vai ser convocado a dar a sua opinião, a participar de debates, né, a se posicionar sobre determinados assuntos.
Então, a gente o repertório sociocultural, esse estudo, essa busca, essa construção, ela não tem fim em si mesmo no Enem. Ela vai para muito mais além disso, até numa entrevista de trabalho, né? Então, ela vai muito além de simplesmente se preparar para o Enem. Então, a primeira dica fundamental, né, que é lugar comum, que pai, mãe, gato, cachorro, periquito, parteira, todo mundo fala com você. Leia, 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 leia. Leitura é fundamental, né? E aí, lógico, que a gente fala assim, quem lê muito escreve bem? Não necessariamente. Não é porque eu leio muito que eu escrevo bem, que eu vou ser um escritor, um poeta, um cronista, não. Mas quem lê bastante tem um elemento fundamental para as provas, para o texto dissertativo, não para a literatura, mas para o texto dissertativo e argumentativo, né? Que é o argumento. Essa é a chave. Então, você ler constantemente, ou que eu leia constantemente, é nesse sentido, é nesse viés, né, de entender que eu vou ter, né, repertório, que eu vou ter argumento, né? E o mais importante, a leitura, ela te propicia, né, expressar em discussões, ter argumentos, saber fazer links. Aí, quanto mais a gente lê, né, a gente fala que é a questão da intertextualidade, né? Mais pontes a gente vai ligando, mais pontes vão se construindo no nosso conhecimento. E quanto mais pontes, né, a gente está falando aqui metaforicamente, né? Quanto mais pontes eu tenho, mais dados relevantes eu tenho, mais facilidade eu tenho de sustentar o meu posicionamento, né? E aí, quando a gente fala de ler, não é só ler o livro acadêmico lá que o professor pede para a gente ler, o Machado de Assis, né? O Eça de Queiroz, né? Não é só os grandes clássicos do José de Alencar, né? É ler qualquer livro, é ler jornal, é ler revista, blog, né? Até lá no Facebook. Eu falo que todo mundo que me conhece sabe disso, que eu sou uma defensora das redes sociais. Eu falo que a internet, as redes sociais, elas não têm culpa de nada. Ah, porque a rede social deseduca. Ah, porque tem isso de negativo na rede social. Não, a rede social, as redes sociais, não tem culpa nenhuma, a internet não tem culpa nenhuma. Somos nós que usamos essa ferramenta, positiva ou negativamente. Concorda? Né? Então é importante que a gente saiba filtrar, que a gente busque, né? É a questão, por exemplo, que a gente discute tanto hoje, da questão da fake news. É você que está com a informação, é você que tem que ler, né? A perigrafia que nós já estudamos aqui juntos, né? Verificar o contexto em que as coisas estão sendo publicadas, onde foi publicada, quem publicou, quando publicou, que tipo de assunto está sendo publicado. Isso é fundamental para a gente. Outra coisa importante, né, para um candidato ao Enem, ser uma pessoa observadora, né, aprender com a experiência dos outros. Né? Eu costumo brincar, tem um ditado muito engraçado, muito simples, né? Não é porque o outro caiu no buraco que eu tenho que cair também. Né? Eu posso ver que o outro caiu no buraco e frear a minha caminhada e não cair lá. Né? Então, observar os argumentos do outro, observar ser uma pessoa de escuta, né? Prestar atenção nas discussões do cotidiano, o que as pessoas têm falado, como que as pessoas têm se posicionado, né? O que as pessoas têm dito nas redes sociais, nos noticiários, no cotidiano, no dia a dia, né? Tudo que as pessoas têm dito sobre o cotidiano, sobre as questões do nosso dia a dia, da nossa sociedade, é relevante, é importante. Então, ser uma pessoa de escuta, né? De repente, a gente está num encontro de família, aí meu avô está contando um caso lá da época que ele viveu, na época da ditadura, na época que ele viveu na Segunda Guerra Mundial, e aquele caso, aquele fato, pode ser um exemplo que eu vou usar no meu texto. Já pararam para pensar nisso? Ah, a minha tia foi lá na casa da minha mãe tomar um café, tomar um chá, e estava contando uma experiência que ela viveu, né? E que ela viu uma experiência política, uma discussão social, e aquele ponto de vista, de repente, é um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. É um viés que eu nunca tinha experimentado, né? Então, postar o olhar e o ouvido sobre o dizer e o falar do outro. Essa é uma dica de ouro, uma dica fundamental. Outro aspecto importante, né? É sair da rotina. Buscar novos espaços de convivência. Aí quando a gente fala disso, de buscar novos espaços de convivência,
Buscar novos lugares, por exemplo, olha, eu não tenho o hábito de ir a um museu. Ah, Cris, eu nunca fui no museu. Vai lá, dá um passeio naquele lugar, verifica, presta atenção no que as pessoas estão falando, no que está lá produzido, né? Ah, eu não tenho o hábito de ir ao teatro. Vai pelo menos uma vez, né? Começa a prestar atenção. Olha, eu não costumo assistir a documentário, não. Ah, eu acho que é muito chato. Ou, de repente, você vai ver um documentário e vai descobrir que aquele documentário traz, além do repertório sociocultural, ele pode trazer uma exemplificação, ele pode trazer uma alusão histórica, ele pode trazer uma comparação que vai te ajudar a construir o seu projeto de texto, né? Então, às vezes, até na hora do nosso entretenimento, do nosso lazer, a gente pode usar um filme, uma série, buscar, né, quais são as fundamentações, quais que são as discussões que estão ali subjacentes, né, que estão ali levantadas. Mas é um filme bobinho, né, água com açúcar, mas a fundamentação, a discussão que ele levanta ali pode servir de argumentação para o meu texto. Outra coisa importante, né, buscar bons autores. Né? Então, peraí, tem os autores, os livros consagrados, os que a gente chama dos clássicos, os cânones, mas eu preciso buscar também na atualidade. Parar para pensar, peraí, quais são os filósofos da atualidade? Quais são os sociólogos da atualidade? Quais são os escritores, os poetas, né? Os rappers, né? Os poetas, os escritores, os musicistas? Quem são essas pessoas que estão produzindo conhecimento hoje? Né? Então, posso usar os consagrados e também aqueles que estão hoje contemporâneos, né? E que servem para dar o que a gente chama de confiabilidade ao texto. Quando eu uso argumento de autoridade, é muito bacana, né? É muito legal usar argumento de autoridade, porque as pessoas vão perceber que não é o seu achismo dentro do texto. Eu não estou colocando um monte de achismo. Eu estou escrevendo, pautado nas minhas percepções, mas também bebendo em fontes sérias, seguras e interessantes. Outro aspecto importante, né? Todo professor de filosofia, sociologia, história, geografia, né? Também de redação, de literatura, eles têm muito esse trabalho de trazer repertório para o aluno, né? Até porque sabendo dessa importância do Enem, sabendo dessa importância do repertório para o Enem, mas você tem que ser um pesquisador, né? Então, sair daquela rotina de esperar que a informação chegue a você, né? Seja um pesquisador, seja um estudioso, fique atento, fique antenado. Olha, o que está acontecendo no cenário político? Por exemplo, esse ano nós estamos tendo eleições municipais, né, no país inteiro. Aí, o que está acontecendo? Como que estão as coisas funcionando? Nós temos esse ano eleição, né, que está acontecendo agora, faltam o quê? Estamos há 10 dias, né, das eleições dos Estados Unidos. O que eu tenho a ver com isso? Tudo. Né? É uma superpotência, que dita as regras da economia mundial, que dita as regras das relações, muitas relações políticas. Então, eu preciso saber desse cenário político. Está havendo conflito? Onde está havendo conflito? É lá na África? Né? É lá na Síria? Esses conflitos, onde está a raiz desses conflitos? É raiz econômica? É raiz cultural? Né? É raiz histórica, religiosa? Quais são o que subjaz esses conflitos? Né? E as questões sociais que estão em alta? Né? São as questões de racismo, de feminicídio, de xenofobia, de homofobia. O que está em alta na sociedade? Quais são as discussões? São as questões ambientais, é o desmatamento, né? O que a mídia tem destacado? Porque é aí que está a raiz do tema do Enem. Né? E a partir dessas pesquisas, dessa pesquisa, você levantar questionamentos. Quais são os posicionamentos mais tradicionais? O que as pessoas têm posicionado? Quem está contra, quem está a favor? Por que está contra, por que está a favor? Quais são os aspectos positivos? Quais são os aspectos negativos? Então, é essa postura de pesquisador que nós precisamos ter para fazer um bom texto. Né? E, finalmente, conversar, dialogar, né? Analisar a visão do outro. Até porque a prova do Enem, na parte argumentativa, ela busca, ela deseja o quê?
eu tenha diversos olhares, diversas vozes. O meu texto ele não pode ser uníssono, ele não pode ter uma única voz. Né? Eu tenho que ter várias vozes textuais dentro do meu texto. Né? E uma forma de ter isso é através do diálogo, contato com outras pessoas, né? Discutir, debater, verificar se eu não concordo, por que eu não concordo, como que eu convenceria alguém a concordar comigo, ou como eu convencer, ou como que alguém me convenceria, né? É nesse trabalho, nesse embate, eu vou buscar novos e mais profundos argumentos. Né? Espero que essas dicas aí tenham ajudado a vocês a elucidar algumas coisas. Grande beijo, sucesso a todos.